E aqui, a partir do versículo 17, ele começa também uma advertência. Ele lembra, além de citar vários irmãos e irmãs, mandar, como se fosse hoje, nós mandaríamos abraços, beijos para todos, né? Cumprimentos para todas as pessoas. Se nós fôssemos escrever uma carta hoje, né? Ou quando nós escrevemos um e-mail, ou até mesmo aqui pelo WhatsApp, quando escrevemos alguma coisa, meus irmãos, um abraço para todos vocês, né? Um abraço fraternal em Cristo Jesus para todos. É algo desse tipo que ele está aqui terminando a sua carta com estas saudações, e ele lembra aqui no versículo 17 algo muito interessante. Olha, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Ou seja, era para estarem saindo fora daquelas pessoas que estavam criando escândalo, criando dissensões, criando problemas, criando é, divisões dentro da igreja ali de Roma. E o apóstolo lembra muito bem, porque até agora ele, cumprimentando essas pessoas, ele fala do amor, ele sempre aqui está nas suas recomendações, ele fala muito sobre o amor que deve se ter uns pelos outros, inclusive entre os próprios cristãos, não somente pelas pessoas de fora, demonstrarmos o nosso amor por eles, para com a sociedade de uma forma geral, mas mostrarmos o nosso amor pelos nossos amados irmãos, sim, pelos nossos irmãos da igreja mesmo, pelos que estão junto conosco, uns com os outros devemos ter amor, é aquilo que ele sempre ensinou aqui, o ensinamento do apóstolo é esse. E agora muitos promovem dissensões, escândalos contra a doutrina, contra o ensino verdadeiro que o apóstolo Paulo ensinava, que era o amor, e esses irmãos deveriam ter muito cuidado, notassem realmente aqueles que estavam promovendo essas divisões no meio do povo de Deus, tentando escandalizar a obra do Senhor, porém, eles deveriam se manter longe dessas pessoas, se afastarem dessas pessoas, não com vingança, não, era simplesmente para não dar, digamos assim, favorecer, para não favorecer aquelas dissensões, as brigas, as intrigas que muitas pessoas causavam. Esse tipo de pessoas nós devemos estar se distanciando deles e procurando, sim, as pessoas boas, as pessoas que vão trazer frutificação espiritual, né? Os frutos do Espírito para a nossa vida, que são o amor, a fé, a bondade, a esperança, a fraternidade, a benignidade e todas essas coisas contra as quais não há lei. Então nós devemos nos agregar e estar sempre juntos, nos unir cada vez mais a pessoas desse tipo, que trazem os frutos do Espírito na sua identidade, na sua característica, no seu caráter. Isso é muito importante nós observarmos, porque, diz o versículo 18, tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Ou seja, olha só as armadilhas que muitas pessoas às vezes passam e armam para tirar pessoas da igreja, para desviar pessoas da igreja, né? Hoje em dia existe muito isso, inclusive entre congregações diferentes, né? Tem pessoas que às vezes tratam tão bem ao outro, mas com falsidade, com intrigas, apenas para que a pessoa possa mudar de igreja, mudar de local, mudar de pastor, né? Ah, vem aqui para a nossa igreja, seja muito bem-vindo e tal. Receber bem é uma coisa, agora começar a chamar a pessoa para ir para a outra denominação, para outra igreja, aí já é uma questão que não é apropriada, é antiética, falta de amor no coração. Assim é que a palavra de Deus nos ensina, olha só, pessoas que com palavras suaves enganam
com lisonjas, e os corações dos inocentes, ou seja, de pessoas que às vezes não conhecem muito bem e são enganados por esses que têm palavras aparentemente sábias, porém são palavras de engano, são palavras simplesmente de, digamos assim, palavras que vão trazer uma certa alegria naquele momento, né? De enaltecer, palavras de louvor, de enaltecimento, aquelas pessoas, de lisonjas, mas são palavras enganosas também. Então, continua aqui no versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo conhecendo seus irmãos, conhecendo inclusive a natureza humana de cada um, ele determina aqui para que eles pudessem ter cuidado da doutrina que receberam, ter cuidado do conhecimento que eles receberam e não se desviarem, inclusive procurarem conhecimento e continuarem praticando a obediência aos ensinos apostólicos, dos quais nós jamais devemos nos desviar. E também ele tinha prazer naquelas pessoas que eram obedientes, e por isso ele as considerava como sábios, porque o obediente também é sábio, né? Para o bem, olha só, para que eles fossem sábios para o bem, mas simples para o mal, ou seja, que não tivessem maldade nos seus corações, que eles pudessem, inclusive, se conhecer o mal, é claro, todos nós conhecemos, né? Como adultos, nós conhecemos o bem e o mal, mas que nós sejamos e usamos a nossa sabedoria para o bem e não para fazer o mal, não com intenção maldosa. É isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 19. No versículo 20 ele continua dizendo: e o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. No final do capítulo anterior, ele parece que já tinha até terminado a carta, né? E agora, ele recomeçando a saudar a todos, né? No final desta carta, nesse último capítulo, ele parece que agora aqui traz uma finalização. Porém, aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Depois da obediência, nós vemos que nós temos aqui uma esperança, uma promessa de esperança, segundo as palavras do apóstolo, porque Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Mas isso será em breve, não será agora. Por isso que ele fala em breve, porque é preciso primeiro que o Senhor Jesus Cristo apareça para levar a sua igreja. Aí sim, Satanás será esmagado debaixo dos pés dos santos. E que essa graça do Senhor continue com as pessoas, né? É o que ele desejava. Continue sempre com aquelas pessoas a graça de Deus. E aí ele continua aqui, né? Ele voltou a escrever novamente, talvez já tivesse até encerrado aquela carta, mas se lembrou, olha, vamos lembrar de mais alguma coisa, né? Um post-scriptum, ou PS, quando as pessoas começam a escrever uma carta, no final eles lembram de mais alguma coisa, coloca assim, PS, ou post-scriptum, que diz assim, saúdam-vos, ou seja, ele estava agora dizendo das pessoas que estavam saudando, as pessoas que estavam com ele lá na Macedônia, lá na Grécia, na Macedônia, dizendo, saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Olha só, eram parentes do apóstolo que estavam lá com ele também, e amigos, né?
e Timóteo, que era um grande cooperador e amigo do apóstolo Paulo, foi um grande herdeiro da fé apostólica, né? Paulo até escreveu uma carta a Timóteo, né? Que é muito bonita. Depois vale a pena a gente estudar também aquela carta do apóstolo Paulo, né? E o versículo 22 diz: Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Ué, mas não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta? Sim, foi ele. Né? Mas naquele tempo, as pessoas tinham escrivães, porque era difícil conseguir escrever uma carta, ainda mais uma carta como essa aqui, que verdadeiramente foi um verdadeiro livro, né? Um grande livro, com muitas coisas, muitas palavras, né? Muitas considerações, e era preciso, então, ter alguém especializado para escrever. É como se hoje, né, a gente fosse escrever aqui uma carta, mas fosse uma carta tão extensa, que na verdade chama-se epístola, né? Não é uma simples cartinha dizendo, olha, eu fui ali e já voltei. Não é um bilhete que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu verdadeiramente uma carta, algo que foi assim bem extenso. Aqui chamado de carta, porém, não é carta no sentido de que foi uma coisa assim muito simples. Não, a gente chama de carta, porém, foi algo que foi escrita em forma de carta, com saudação, né? Com todas aquelas coisas importantes da liturgia, da literatura, né? Mas, na verdade, foi algo grande, foi um verdadeiro livro que ele escreveu.